Pessoal, eu tô gravando esse vídeo porque mais de uma pessoa já me procurou com um problema em relação a essa questão e não necessariamente com um problema em relação a resolver a questão, mas com a plataforma. E isso está acontecendo pelo seguinte: a descrição da entrada nessa questão diz que haverá N expressões, ou seja, você não vai resolver o problema uma vez só. Você vai resolver o problema uma, duas, três, quatro, e aí são N vezes, ou seja, às vezes aqui elas estão indefinidas. E aí essa questão ela é exatamente igual a outra questão da lista, que é essa daqui, flores coloridas, certo? Mas nessa questão aqui, ela te explica como é que você vai saber quantas vezes você precisa ler as entradas, certo? Aqui no final tem uma descrição dizendo a entrada é terminada por um final de arquivo EOF, certo? EOF significa End of File, certo? O final de arquivo, literalmente. E aí, o que é que acontece? Essa questão, balanço de parênteses, ela também termina com EOF, só que não fala aqui na questão. Tem vários problemas do bcrowd que eles estão descritos assim mesmo, só não está escrito EOF lá na descrição da entrada, mas é assim que funciona e você sabe isso pelo padrão de entrada. Como aqui você tem uma expressão, você precisa resolver ela para dar um resultado, aqui embaixo é outra expressão, você precisa resolver ela para dar um resultado. Isso é igual a outra questão aqui, ó. Esse aqui é uma entrada, esse aqui é uma saída, esse aqui é uma entrada, esse aqui é uma saída. Como eles estão sempre um abaixo do outro, é assim que vai funcionar. Você vai tratar as expressões e vai começar a receber entrada até chegar no final do arquivo, certo? Eu vou mostrar para vocês com código como é que isso funciona. E eu já deixei algum código pronto aqui para tentar explicar a vocês o que é o EOF e como resolver esse problema do EOF lá na plataforma, certo? Eu criei uma função aqui que recebe uma expressão e ela vai me retornar uma resposta correta ou incorreto do jeito que está lá no problema de balanceamento de parênteses, certo? A função está aqui embaixo, na verdade, e eu não vou mostrar a vocês porque acredito que a intenção é que todo mundo tente resolver um pouco sozinho antes de procurar uma solução pronta. Beleza? Para usar essa função aqui em outro arquivo, eu vou precisar importar ela, beleza? E eu vou passar para ela uma expressão, ela vai me retornar uma resposta, essa resposta eu posso imprimir, certo? Enfim, se eu rodar esse código aqui, eu vou precisar digitar alguma coisa, digitar uma expressão, pode ser só abrir e fechar um parênteses. E aí quando eu apertar Enter aqui, ele vai executar e a saída deve ser correta, certo? Vou executar de novo, passar uma expressão incorreta para ele, eu vou abrir dois parênteses e vou fechar um só. E essa expressão está incorreta, beleza? O código está funcionando. O código da função resposta lá, ela consegue avaliar corretamente a minha expressão aqui. Mas o problema não é esse, o problema é que eu estou executando isso aqui só uma vez. E lá na plataforma não vai ser só uma expressão. A plataforma lá no exemplo, ela tinha uma expressão, embaixo tinha outra expressão, embaixo tinha outra expressão, e você não sabe quantas expressões, na verdade, a plataforma ela vai passar para os casos de teste. E aí como é que isso funciona? Eu fiz um simuladorzinho aqui com o código para emular como é que a plataforma funciona lá, mas a entrada de vocês, esse input que você coloca aqui no código, ele não vai vir de um usuário digitando. Ele vai vir de um arquivo de texto que está armazenado lá na plataforma. Um arquivo de texto como esse aqui, que eu coloquei só as entradas que já estão lá de exemplo no bcrowd, certo? E ele, além desse arquivo de entrada, ele vai ter um arquivo de saída, que é a saída esperada, que são as respostas corretas, e ele vai comparar essas respostas com um outro arquivo que ele vai criar, um arquivo de texto, a partir dos prints que você coloca no seu código, certo? Então, não é esse código que vai ser executado. A plataforma, e vou mostrar isso aqui para vocês, ela vai executar o seu código para você, vai comparar, vai passar as entradas do arquivo de input dela, vai comparar as suas saídas com o resultado esperado do arquivo de output dela, certo? Se eu rodar esse código aqui, ele vai executar o code lá da gente e ele vai dar uma taxa de erro de 80%. Por quê? O meu arquivo de soluções, ele só tem uma linha escrito correto. Porque ele passou a primeira entrada aqui, a primeira entrada é uma expressão correta, certo?
Então, abre um parênteses e fecha. A saída aqui esperada está correto. Então, deixa eu separar aqui. O arquivo de saída da plataforma, ele está assim. O seu arquivo de resposta, ele está assim. Porque o seu input, ele só foi feito, o seu print, ele só foi feito uma vez. Então, para todos os outros casos de teste, não tem saída nenhuma. Porque você só executou aquele código uma vez. Então, você tem que colocar o seu código dentro de um loop para que ele consiga receber todos os casos de testes e imprimir todos os casos de teste para que a comparação seja feita completa e você consiga acertar tudo. Como é que você vai fazer isso, certo? Como eu falei, você tem que colocar o seu código. Meu código vai ser esse aqui, vou diminuir ele aqui só para facilitar. Eu vou colocar o meu código aqui dentro de um loop, certo? E esse loop ele vai rodar N vezes. Não sei quantas entradas vão ter lá na expressão. Então eu vou colocar aqui um while true. Esse meu código aqui, ele vem para cá, certo? Então isso aqui vai continuar repetindo diversas vezes. Então, se eu rodar esse código aqui, eu vou ter uma entrada aqui, eu posso colocar um parênteses abrindo e fechando, ele vai dar correto, e aí ele me pede outra entrada, porque eu estou dentro do loop, então ele vai fazer outro input. Eu vou colocar 2 abrindo e um fechando, e isso vai dar incorreto, certo? Mas isso aqui em algum momento tem que parar, beleza? Eu vou queimar a execução aqui e vou rodar isso aqui na plataforma para a gente ver o que é que vai acontecer se eu tenho um loop infinito aqui. Olha só, meu código está executando. Ele executou para a primeira, executou para a segunda, executou para a terceira, executou para a quarta. Meu arquivo de soluções, ele está com um monte de erro aqui e apareceu o danado do EOF, que é o problema lá da plataforma. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a plataforma BigCrowd, ela tentou executar esse comando input do seu código e não tinha nada no arquivo de input dela para passar para o seu código. Porque ele estava tentando executar ali de novo, acabou aqui, você tentou fazer o input de novo e o input não vai passar porque não tem mais nada nesse arquivo de entrada. Só tinham 5 soluções aqui. E o seu while está rodando indefinidamente. Então você precisa fazer alguma coisa para que quando o arquivo acabe, o seu while ele pare de pedir esses inputs. E aí, o jeito mais fácil de fazer isso é você fazendo um tratamento de exceções, já que você sabe qual é a exceção que está, qual é o erro que está aparecendo aqui. Como é que eu vou fazer esse tratamento de erros? Existe uma estrutura no Python chamada try-except, certo? Na maioria das linguagens, essa estrutura ela se chama try-catch. No Python, ela é try-except. Ela funciona com blocos de código, certo? Então, eu vou tentar fazer alguma coisa e se alguma exceção acontecer, eu vou fazer outra coisa, certo? Então, meu código, eu vou mover ele aqui para dentro do meu try, certo? Não quero gerar código automático e assim, quando tá me atrapalhando o código automático. Quando a exceção acontecer, eu vou parar a minha execução. Eu vou parar o meu while. Ele não vai mais executar, certo? Então, eu executo o input enquanto tiver entradas aqui. Quando alguma exceção acontecer, eu vou dar um break aqui, o meu while vai parar, eu não vou fazer mais input e na teoria tudo deve dar certo. Vamos testar isso aqui com o simulador da plataforma. Ó, acertou. Então, meu arquivo de soluções agora, ele está igual ao meu arquivo de saída lá da plataforma. Correto, correto, incorreto, 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 correto, correto, incorreto, incorreto, incorreto. Certo? Isso aqui não é output, isso aqui é o soluções. Agora sim.
meu arquivo de soluções ele está igual ao arquivo de saída lá da plataforma. Como todas as linhas elas estão exatamente iguais, a plataforma vai lá dizer que você acertou lá, que a sua solução foi aceita. Beleza? Mas tem um jeito um pouco mais certo de fazer isso, porque se eu escrever algum código errado, se eu faltar 1, 2 pontos ali, eu escrever alguma coisa com um erro de caractere, meu código ele vai passar por essa exceção aqui, ele vai só dar um break aqui e nada mais vai acontecer. E aí você não vai saber o que é que aconteceu. Por quê? A exceção que você precisa tratar aqui é uma exceção que você conhece. Essa exceção ela chama EOF Error. Certo? Que foi a exceção que a gente viu quando tentou executar o código só uma vez. Então, sempre que você estiver fazendo isso lá na plataforma, para não acabar tratando uma exceção diferente da exceção que você quer, tenta sempre colocar esse EOF Error aqui na frente do except, porque ele vai tratar nesse try except aqui somente essa exceção. Se alguma outra exceção acontecer, ele vai continuar retornando o erro, certo? Ele não vai só dar um break no while e passar para frente. Isso pode causar um problema lá na plataforma e você não vai saber o que é que aconteceu, porque não sabe qual erro que está dando, porque você está tratando todos os erros de maneira igual. E a intenção é só tratar o EOF, certo? Agora sim, a gente vai só testar de novo lá para ver se tudo está certo, e tudo está certo. E aí não importa quantas entradas eu tenho aqui, eu vou copiar essa daqui e vou colar ela aqui de novo, certo? Agora eu adicionei mais uma entrada, eu preciso de mais uma saída, a minha mais uma saída aqui ela vai ser correto, certo? E quando a plataforma rodar meu código de novo, vai dizer que eu acertei novamente. E aí o meu arquivo de soluções ele não tem mais 5 linhas, ele tem 6. Porque o código foi executado enquanto não chegou no final desse arquivo aqui, que era até a linha 6 agora, eu não parei de imprimir soluções lá no terminal. Então agora eu tenho 6 soluções igual o arquivo de output lá da plataforma.